Então, exatamente isso que o irmão falou, né? E, e não é por acaso que existem tantas denominações, existem tantas chamadas profissões de fé. Isso, quem ensinou a fazer isso foi Albert Pike, tá? Pesquisem aí quem é que foi Albert Pike. Foi um maçom de grau 33, o grau mais elevado da maçonaria, e ele é considerado o pai da maçonaria, tá? Pós-moderna. Entre 1800 até hoje, ele foi o cara assim que mais ensinou, que mais criou dogmas dentro desse sistema maçom. E a gente vê que a maioria das denominações, das grandes denominações que foram fundadas aí recentemente, quem fundou essas denominações foram os próprios maçons, entenderam? E num desses dogmas, desses ensinos que Albert Pike fala, ele diz que tem que sim introduzir no meio do povo essas heresias, tá? Para inflamar o caminho da verdade. Exatamente isso que Paulo fala em suas cartas, que sugeriam heresias destruidoras, que inflamariam o caminho da verdade e levariam as pessoas ao engano, ao engodo. Então é por isso que existem tantas divisões, tantas denominações, tá? É proposital, não é por um acaso. Muita gente que é leiga acha que é por acaso, mas não é por acaso. Tem tudo um plano muito bem arquitetado para isso. Justamente. Tá me escutando, irmãos? Beleza. O irmão Magno citou um ponto interessante que eu queria comentar com vocês, que está assistindo essa live também, sobre a questão de você ser o cara, por exemplo, você está numa denominação muito grande, isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar sobre as religiões monoteístas. E eles conhecem você mais do que você mesmo. Entendeu? Porque é uma espécie de. Como assim, Edilson? Eles têm todos os dados meus, eles sabem do que eu faço no banheiro, o que eu faço na cozinha? Não. Especificamente, se dependendo da situação, sim, né? Mas o que eu quero dizer é o quê? É a questão do sistema religioso, do sistema geral que envolve a mentira, que envolve o engano, ser tão grande, ser tão complexa, que você entende que você, além de ser enganado, você também você é como se fosse um objeto nas mãos dessas pessoas. Essas pessoas, esses líderes, esses administradores religiosos, ele tem posse de você, para vocês terem uma ideia. Isso faz o quê, irmãos? Faz que você, além de você ter sua liberdade restringida, porque ninguém quer viver preso, ninguém gosta de viver preso, todo mundo tem o anseio pela liberdade. Você vê em Gálatas, diz que para a liberdade que Cristo vos libertou, que ao mesmo tempo que você é restringido dessa liberdade, você tem a verdade longe de você, entendeu? A verdade é escondida de você. As coisas que você quer saber, as coisas que você precisa saber, isso que é o pior, porque quando Cristo ele ensina a verdade pra gente, é justamente porque a gente precisa dessa verdade, eles omitem. Você precisa daquele escape, daquele remédio, daquela cura, e eles tiram longe de você, entendeu? Então o sistema religioso, essa coisa que existe hoje, infelizmente, no meio da igreja, infelizmente no meio do cristianismo, que é uma das religiões monoteístas, que a gente vai explicar aqui, esse afastamento da verdade do povo é tão frequente, é tão grande, que gera, como é que eu vou dizer para você? Vou pegar uns exemplos básicos aqui, a teologia liberal, que é uma das coisas mais destrutivas que existe no meio do cristianismo, que está no meio do cristianismo, entendeu? Por exemplo, a teologia liberal praticamente veio da Alemanha, e muitas pessoas aqui no Brasil recebem essa teologia como base verídica, como algo que é verdade absoluta, sem averiguar os pontos, sem averiguar as fontes, entendeu? Lembrando que se você pega, por exemplo, aquele livro do Bart Ehrman, que como que eles conseguiram fazer que Cristo fosse divino? O nome do livro é esse, entendeu? Tudo bem que o nome é diferente, mas o nome do livro é esse. Como que eles conseguiram fazer Cristo virar Deus? Mais ou menos assim. Você pega esse exemplo. Quando eles, no exato momento quando o cristianismo, por exemplo, pega uma teologia dessa, como uma teologia absoluta, como algo interessante, e você vê que ao mesmo tempo várias pessoas recebem como algo bom, como algo correto, significa o quê? Que a você foi justamente escravizado, você passou a ter posse deles.
entendeu? Porque o objetivo deles é afastar você da verdade, e isso faz que você se torne servos deles, escravos deles, entendeu? Então você tem o exemplo da teologia liberal, você tem o exemplo do próprio sistema religioso que envolve o neopentecostalismo, entendeu? Que eles fazem das pessoas, como é que eu falo para você, banco, entendeu? Você vira banco, você vira empresa, você vira pessoas da qual você tem que dar dinheiro o tempo todo, e etc e tal. Então, essas coisas que a gente vê, irmãos, é uma coisa frequente, uma coisa constante, que nunca vai acabar, só vai acabar quando Cristo voltar, e o processo disso é o quê? Piorar daqui para frente, entendeu? Então eles tiram de você a total liberdade de você ser uma pessoa independente. Independente de quê? Deus? Financeiramente, tá, essas coisas? Não, espiritualmente. Cujo eles afastam de você a certeza da convicção e da verdade que vai te libertar e que vai te transformar. E em segundo lugar, você vai ser uma pessoa que vai cada vez mais andar na perdição, entendeu? Porque quando eles têm a posse da sua vida, quando eles mandam em você, infelizmente, o seu ministério, os seus dons espirituais acabam sendo restringidos, entendeu? Então, irmão Jean, você pode falar, querido, mas só para dar uma margem aqui, que o irmão Magno falou, é justamente isso que o sistema ele faz, e cada vez mais devemos vigiar e devemos se apegar à verdade de Cristo que liberta. Então, irmãos, é justamente isso, né, que o irmão Edilson falou aí. Eles não estão preocupados, tá, com a sua salvação, com a sua alma, com o seu bem-estar. Não, eles estão preocupados em conseguir mais dinheiro, mais adeptos para suas respectivas denominações, né. A gente vê aí muita picuinha entre eles, né, entre essas religiões aqui, essas denominações aqui do Brasil. As neopentecostais maiores estão sempre um falando mal do outro, sempre um brigando com o outro, né? A gente vê isso muito comum. E aí um quer revelar mais que o outro, dar mais revelação que o outro, um quer fazer mais curas do que o outro, mais profecias, mais profetadas e isso e aquilo. E aí os membros dessas denominações começam a brigar entre si para defender o seu líder espiritual, entendeu? E assim Satanás vai ganhando terreno, porque Satanás ele gosta da contenda, ele gosta de divisão. Enquanto isso, essa doutrina, a pessoa às vezes fica 40 anos na denominação, não aprende nada, né? Igual a live que eu fiz ontem com o João, o pessoal não sabia nem o que aconteceria com a alma, se ela fica dormindo, se ela está no céu, se ela está no Hades, se ela está no purgatório, se está no inferno, se está no fogo. É uma confusão gigantesca, as pessoas realmente estão carentes de uma doutrina verdadeira, uma doutrina bíblica, entendeu? Aí vem o pré-tribulacionismo, vem o calvinismo, vem o adventismo, arminianismo, mormonismo, e são 33 mil denominações cristãs, até onde eu pesquisei que tem. Então, olha só, 33 mil formas diferentes de entender a Bíblia. Olha que coisa absurda. E isso é tão absurdo, irmãos, que vamos meditar aqui. Se você tiver um mínimo de raciocínio lógico e senso crítico cristão, né? Você vai pensar o seguinte: poxa, mas o que o Senhor Jesus veio fazer? Não foi unir? Não foi unificar? Não foi tirar o muro de separação? Não foi isso? E por que tem esses milhares de agora denominações e linhas teológicas e linhas de pensamento diferentes? Exatamente por causa exatamente disso, irmãos, porque o diabo ele é muito astuto. Então, assim que o Senhor consumou, né, ali no Calvário, ali, a sua obra, automaticamente o diabo, ele sendo derrotado, né, antecipadamente, é claro, a gente está falando aí que tem um tempo para tudo se cumprir, mas ali o Senhor venceu. Ele, sabendo disso, ele já começou a maquinar e trabalhar para que isso acontecesse, irmãos. E aí a gente entra ali no princípio da igreja primitiva, em que os apóstolos ali estavam com todo o poder, né, que o Senhor já tinha dispensado sobre eles, ensinando, e ao mesmo tempo ali, naquele tempo mesmo, com eles consagrados ali, já surgindo já heresias, né, e muitos se apostatando. Aí você imagina, agora, depois de 2000 anos e pouco, imagina o quanto, por isso que está dessa forma, por isso que está essa Babilônia, entendeu? Essa apostasia, tudo isso aí, porque tem que se cumprir, né? E isso só foi se agravando com o tempo. Entrando depois da igreja primitiva, a igreja católica, os romanos distorcendo, e aí vem vindo. Mas aí vamos esperar e chegar nas religiões que a gente explora mais, né?
E só um detalhe, o irmão Márcio falou agora, o irmão Magno, perdão, falou sobre essa questão, Cristo veio unir, veio justamente fazer essas coisas, que Cristo estabeleceu a simplicidade, porque se vocês olhar, se vocês observar, que tem um ponto interessante da gente entender, o judaísmo ele é a sombra do cristianismo. Eu estava falando com os irmãos, antes da gente entrar ao vivo, a gente estava metendo pau em todo mundo, fofocando, brincadeira, a gente estava fazendo isso não, a gente estava conversando normal. Mas a gente falando sério agora, o judaísmo ele é o quê? Ele é justamente a sombra das coisas futuras, entendeu? E aí pergunta para as pessoas hoje do sistema religioso, as pessoas que vão para a igreja assim, você sabe o que significa sombra? Você sabe que a Arca da Aliança não precisa mais ser usada e etc e tal. Ou eu não sabia, entendeu? Não é questão que você não sabia, é porque você não tem o conhecimento necessário, porque a sua igreja, a sua denominação, a sua instituição só prega o Antigo Testamento. Você vai numa igreja, por exemplo, vamos pegar, o irmão pode falar. Não, só queria falar um negócio assim, ó. Não é que a gente está falando mal dos líderes, tá? Porque os próprios líderes foram condicionados a isso. Porque a doutrina ensina os líderes a agirem dessa forma. Às vezes o líder é uma boa pessoa, uma excelente pessoa. A gente conhece, né, irmão? Pastores assim, ó, excelentes pessoas. Só que infelizmente aquela doutrina... Tem o pastor meu, irmão Jean, que é da Mundial, e é amigo meu. É uma pessoa que eu amo pra caramba. A lavagem do sistema, a lavagem cerebral do sistema. Sim, aí essa pessoa, esse pastor, está condicionado a ensinar isso. É igual a irmã Márcia comentou, olha só. Inclusive é bem capaz de eu ser disciplinada por ter faltado ao culto para ver a live. Realmente, a irmã da Assembleia de Deus realmente é assim. Né? Os irmãos que são da Assembleia sabem como é que funciona o pastor lá, né? O pastor é praticamente um ungido do Senhor, né? O mensageiro direto de Deus, o anjo Gabriel lá. Você tem que falar tudo pro cara. Se você vai viajar, você tem que falar. Se você vai escovar os dentes, você tem que falar. É tudo isso aí. E exatamente isso. Aí você pega um exemplo assim, como a gente, por exemplo, assim, uma cartilha que eles seguem. E você fala assim, ô fulano, você sabe que, por exemplo, usar símbolos judaicos, símbolos hebreus em igrejas evangélicas não tem sentido nenhum, porque você prega o nome de Jesus Cristo. Por exemplo, você está vendo lá o pastor com kipar na cabeça, com o colete sacerdotal no ombro, muitas das vezes com a barba desse tamanho. Tudo bem que eu tenho barba, não tenho nada, não tenho nada contra a pessoa que tem barba grande e tal, mas aí beleza. Aí você vê assim as pessoas falando, pregando o nome de Jesus com essas coisas assim, com kipar, com essas coisas, não tem sentido. Aí se você perguntar para uma pessoa normal, uma pessoa que não conhece a Bíblia, não sabe a diferença do Antigo para o Novo Testamento, muitas das vezes ela só conhece assim, Antigo e Novo Testamento, eu sei o que significa, porque a Bíblia fala Antigo e Novo Testamento, mas não sabe a essência, não sabe o significado. E aí você pergunta para ela, e você fala para ela que não tem sentido nenhum você falar o nome de Jesus e usar rituais judaicos, ela não entende, ela não sabe, ela não vai saber, ela não vai falar, tipo, ela não vai saber responder, ela vai falar por que não pode e tal. A ignorância toma de conta. E aí você pega outros exemplos e tal, e é justamente isso. A circunstância que a gente chegou na igreja, a igreja evangélica, a igreja bíblica, a igreja evangélica do Brasil, não bíblica, mas a igreja institucional, que muitas das vezes a gente vê crescendo, de adeptos, de pessoas que gostam do líder. Isso daí é uma coisa completamente oposta. O que Cristo instituiu, como o irmão Márcio falou agora há pouco. O irmão Magno, perdão, eu não tiro o Márcio da boca, não sei porquê. O irmão Magno, né? Ele falou, o nosso irmão falou assim, Cristo veio, uniu, estabeleceu perfeição, fez que as coisas fossem boas. Por quê, irmãos? Porque o judaísmo era complexo, era difícil, era complicado, era 600 mandamentos, era na faixa de 600, entendeu? Imagina tanto mandamento que você tinha que obedecer. Gálatas, se eu não me engano, acho que é 3:13, agora eu não me lembro, que o apóstolo Paulo diz, maldito, está escrito na lei, o apóstolo Paulo citou a lei, maldito todo aquele que não permanecer em todos os mandamentos da lei. E aí ele leva para Cristo. E Cristo, ele cumpriu a lei. Cristo se fez maldição por nós, cumpriu a lei. Foi o único que conseguiu cumprir todas as coisas escritas no livro da lei. Por que Cristo fez isso? Para tirar o difícil, para tirar o complexo, para estabelecer o simples. Ou seja, o véu está rasgado. Eu vou dar um spoiler aqui, porque a gente vai falar do judaísmo. Mas assim, tudo está fácil hoje. Você pode clamar a Deus aonde você quiser. Mas aí vem, a lei de Moisés acabou, né? Mas aí vem pessoas, como o irmão Magno falou, vem pessoas, vem instituições, vem facções, e aí
como é que fala? Dificulta tudo, faz que as coisas ficam mais difíceis, entendeu? Sendo que o evangelho é simples, o evangelho é fácil e eficaz. Então, só para ter um raciocínio assim, para eu dar oportunidade para os outros irmãos, a gente tem que entender uma coisa. O que está acontecendo hoje é justamente oposto do que Cristo ofereceu, do que Cristo estabeleceu. A igreja primitiva, os apóstolos eram unidos, era simples, tudo bem, tem que obedecer Cristo, existe fardo ainda em Cristo Jesus, porém o fardo é leve, mas infelizmente hoje vem fariseus, como está em Mateus 23, que colocam um peso gigante nos seus ombros e não move nem um dedo para mover. Isso infelizmente acontece nas igrejas e no ramo do cristianismo. Então, deixa eu ver uma coisinha aqui que o irmão mencionou. Não é exatamente ali em Gálatas 3,13, mas aqui diz uma coisa interessante em Gálatas 3,13, olha só. Vou ler aqui. É no verso 10 aqui, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É interessante o que a irmã citou aí no comentário, que é da Assembleia, né? Assembleia de Deus, já que ela falou ali. E realmente... Isso, a irmã Márcia. Agora é Márcia, viu? Não é Magna, é Márcia. Márcia. É Márcia. Mas é isso mesmo, irmã. É o que eu tinha citado na minha introdução a respeito da gente ter um senso crítico e dos sistemas, né? Assim como essa denominação e outras, cada uma tem o seu sistema, ou seja, são um subsistema de um grande sistema religioso, né? Então, cada um impõe ali as suas regras, né? E que na maioria não tem embasamento bíblico. Essa questão de não toques, ungido de Deus, é muito utilizado, né? Mas quando você vai fazer uma análise mais a fundo dessa passagem, dessa palavra, interessante que ungido está se referindo a Cristo. E a nós recebemos a unção. Todos nós recebemos unção. É diferente do ungido. Por aí você já vê que é uma distorção já na palavra. Não toques do ungido. Não, aquele ali não é ungido. Ele tem unção também. Pode até que ele tenha unção de Deus, como eu, como você, como a irmã. Agora, o ungido do Senhor, o que eu saiba, o que eu entendo lá na Escritura, está se referindo a Cristo. Então, ele é o único ungido ali, o ungido que o Senhor está se referindo, igual quando ungiu Davi, ali era uma sombra do Cristo, entendeu? Quando ele viria. Então, utiliza-se esses jargões, não falei dos jargões que os sistemas utilizam para poder prender as pessoas? Não toques no ungido, não julgue para que não seja julgado, não é isso? Para poder subjugar as pessoas nos sistemas, entendeu? E assim vai. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí, saber discernir, entender, né, esse tipo de coisa, né? Termos o senso crítico, vamos dizer, cristão, para a gente poder não estar caindo, não estar preso nisso aí. E outra coisa, antes da gente ler o comentário do nosso irmão, o irmão falou assim, que as pessoas costumam dizer muito sobre a questão de não julgar. É uma das coisas que mais atrapalha no raciocínio das pessoas, irmão, porque eu acho assim, as pessoas elas têm que ter o julgamento na cabeça de alguma forma. Aí você vê lá, João 7,24, Jesus ele fala, julgai pela verdade, né? Julgai segundo a justiça, não pela aparência. E as pessoas elas pegam esse texto de não julgueis justamente para defender coisas que têm que ser julgadas, que têm que ser criticadas, porque você vê, se você pega uma doutrina que é exposta de forma errada, o que você tem que fazer? Você tem que abraçar, você tem que acolher ou ficar quietos? Que eu saiba, o pecado da omissão é terrível, né? Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, né? Ficarão de fora os covardes, os medrosos, né? Nesse sentido do quê? Porque a pessoa vê que está acontecendo alguma coisa errada, a pessoa vê que está tendo um ensino errado, não vou falar nada não, porque eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho medo de perder um cargo, tenho medo de ter maldição. Especificamente, negócio de maldição não existe, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, isso é a questão de, não vou julgar porque a pessoa
deixa Deus que julga. Mas Deus deu o papel para a gente julgar. Deus deu o papel para a gente tocar a trombeta e falar assim, fulano, acorda, pessoal, essa doutrina está errada, pessoal, essas coisas aí não agradam a Deus. E esse tipo de coisa atrapalha o ponto de vista do raciocínio crítico, como o irmão Magno está falando várias vezes aqui. Essa questão da crítica que você tem que ter é uma questão de perseverança. Do quê? Perseverança do quê? De analisar, de averiguar, de entender o que é certo e o que é errado. Tudo bem que cansa, bastante estressa muitas das vezes, porque eu e o Jean, a gente costuma se estressar muito, eu mesmo fico triste, tem horas que minha saúde mental até desgasta bastante, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso não, tem momento que até eu falo assim, irmãos, ora por mim, porque o negócio tá preto, tá difícil, porque tem muita gente me enchendo o saco. Por quê? Porque a gente vê esse tipo de coisa, a gente critica, e isso daí é o quê? As pessoas elas têm que ter noção de que devemos julgar, devemos falar, devemos corrigir de acordo com o que a palavra manda. Porque você vê lá, tem um texto, acho que os irmãos agora lembram que passagem que está, que o apóstolo Paulo fala. Aquele caso lá, que as pessoas não estavam julgando o caso do pecador, né, na igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo fala, vocês não têm a capacidade de julgar coisas humanas, quando for a vez de julgar as coisas celestiais? Vocês não sabem que a gente vai julgar anjos? Ou seja, olha a autoridade, olha a capacidade, olha a responsabilidade que Deus deu para a igreja. E a igreja simplesmente pega e joga no lixo. Então essa base de crítica que o irmão Magno comenta na live, que tem a ver com essas religiões que a gente vai citar, é muito importante para o nosso amadurecimento espiritual. Sim, esse negócio, como é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado se não for julgar? Né? A gente tem que julgar para decidir o que está certo e o que está errado. A gente vai deixar a heresia crescer? Não, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Né? Como é que vai fazer? E sem contradizer, né, irmão? Porque alguns podem até pensar, poxa, mas você está falando isso aí, mas você falou que é contra o pastor que doutrina, que... Não, se a doutrina ela for dentro da escritura, tá ok, ele está fazendo a parte dele. A questão é que muitos doutrinam dentro do seu próprio entendimento, da sua denominação ali, né? Dentro da cabeça do que ele pensa, que acha que é, e começa a prender o povo num sistema. É isso aí que a gente é contra. E não contra doutrinar de acordo com a escritura. Não, o pastor viu lá, tem a coisa errada, ele tá... É a missão dele, ele realmente não tem que fazer aquilo, chamar a atenção, né? Como o apóstolo mesmo ensinou, repreender no amor de Cristo, né? Irmão, tá errado, tal, né? Mas não doutrinar de acordo com a sua cabeça ou com o seu sistema religioso, né? Isso aí não, isso aí é errado, né? Para os irmãos só entenderem que a gente não está falando contra isso aí, né? A gente está defendendo a doutrinação ou a doutrina dentro da escritura. É isso aí. A gente é embaixador de Cristo nessa terra. Cabe a nós zelarmos pela verdade. Nós somos os guardiões dessa verdade que Cristo passou pra gente. Imagina se a gente deixar Deus dará. Como é que vai ser? Por isso que entra seitas nas denominações aí, ó. Vou falar aqui. Infelizmente, o Rodrigo Silva, que é adventista, ele vai nas denominações e arrebata muita gente pro adventismo. Entendeu? E as pessoas não têm noção do que é o adventismo. O adventismo é tenebroso, é terrível, né? A gente até pode falar isso mais depois quando entrar na questão da apostasia, que essas seitas, sem dúvidas, fazem parte da apostasia. Sem dúvida, e as pessoas não entendem que o Rodrigo Silva o Rodrigo Silva é um excelente arqueólogo, e assim, a gente não pode misturar as coisas. Aí as pessoas, elas falam assim, aí tem esse ponto de vista também que a gente tem que abordar aqui também em relação às religiões, e que acontece muito nas igrejas brasileiras, especialmente, irmãos, especialmente, não estou falando mal, ofendendo, o Edilson está sendo muito ruim falar isso. Não, vou falar a verdade. Principalmente em igrejas pentecostais, não vou nem falar das neopentecostais, Assembleia de Deus, a Deus e Amor e outras igrejas assim que costuma colocar muito base na aparência da pessoa. Não estou dizendo que todos os irmãos são assim. Não, mas assim, infelizmente foi incutido nessas denominações sérias que eu gosto bastante, que eu tenho a capacidade de participar, de pregar, se me convidar, Edilson, prega numa Assembleia de Deus, eu participo, mas infelizmente algumas têm como base a aparência humana, por exemplo. Aí você pega um exemplo assim, fulano é homem de Deus, o fulano é ungido do Senhor por conta da roupa, da gravata, disso, daquilo, do cabelo, essas coisas e tal. Não, esse tipo de coisa atrapalha muito também, entendeu? E a gente vê no ponto de vista do próprio Rodrigo Silva, é um exemplo que eu estou dando.
as pessoas elas costumam convidar o Rodrigo Silva. Ah, porque o cara ensina bastante. Isso é verdade. Ele tem um entendimento sensacional, ele é um ótimo arqueólogo, isso daí é fato. Mas, como o irmão Jean falou, a gente tem que entender qual é a base dele, qual é a fonte dele, de onde ele vem. Quando você pesquisa Adventismo do Sétimo Dia, aí se você perguntar para ele assim, aí você faz uma pergunta, você que conhece de seita, os irmãos com certeza conhecem aqui também, né? Os irmãos conhecem, evidentemente. Pergunta para o Rodrigo Silva, você acredita que os escritos de Ellen White têm o mesmo grau de inspiração da Bíblia? Ele vai dizer que sim, entendeu? Outra pergunta, você acredita no juízo investigativo de 1844? Ele vai falar também que sim. Ou seja, você vai começar a averiguar, pesquisar, cavar as fontes dele, as crenças dele. Você vai ver que ele é um adepto de uma seita, entendeu? Então isso daí é para abrir seu olho. Na verdade, irmão, pode falar. Só uma coisa, e o que eles querem esconder, mas aqui a profetisa deles falou, a Ellen G. White. A Ellen G. White falou com todas as letras que todo mundo que está fora da Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem salvação e que todo mundo que está fora da Igreja Adventista é a Babilônia. Todas as denominações são Babilônia, segundo ela. Ela falou que todas as denominações são caídas da graça de Deus e são a Babilônia, filhas da Igreja Católica. Entendeu? É isso que ele crê. Outra coisa que eles acreditam é que Satanás é nosso corredentor, que no milênio, tá, Satanás vai ser solto na terra, que eles acreditam que o abismo é que Satanás vai ser preso por irmãos aqui na terra, tá? Já é uma baita heresia, e que Satanás vai carregar os pecados, que Cristo vai botar a mão na cabeça de Satanás, ó Satanás, agora os pecados da humanidade vão cair todos sobre você. Então, olha, não é Cristo que leva os pecados, é Satanás? Olha que coisa absurda isso. Só blasfêmia, né, praticamente. Aí você vê lá Isaías 53 que Cristo fala assim, que Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ali é o próprio bode emissário, entendeu? Que Cristo é o bode expiatório que morreu para os nossos pecados e Cristo é o bode emissário que leva sobre si todas as nossas culpas. E aí o Adventismo pega essa base, deturpa e fala que o bode emissário é Satanás. E aí as pessoas convidam o Rodrigo Silva sem ter a consciência, inclusive igrejas sérias convidam o Rodrigo Silva sem ter essa consciência doutrinária que ele esconde. Ele é um cara muito inteligente, sábio, mas ele tem esse ponto de vista que infelizmente existe na vida dele há muito tempo, há muitos anos. E se você fala isso, olha só, tem o canal do CSP do pastor Martinez, ele falou que o ódio que os adventistas têm, ele disse que nunca encontrou em ninguém, só no Islã, entendeu? O ódio que eles têm de quem expõe a verdade é o mesmo ódio que os muçulmanos, né? Os radicais muçulmanos têm dos cristãos e dos judeus e do resto dos povos, né? É a mesma raiva. Então tu vê você vê pelos comentários deles, né? Quando entram nos nossos canais e comentam, né? Sim, é um ódio tenebroso. Algo surreal. Os únicos assim que quase acompanham eles é os calvinistas. Também.